Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Bom, satisfação estar aqui novamente com o pessoal do Gestão, trazendo e atualizando as informações meteorológicas, informações climáticas aqui para o agro, não é? Nós que estamos aí um ano novamente com El Niño influenciando o nosso clima, tivemos aí as últimas 3 safras passadas a influência de uma laninha. Acho que todos que trabalham com agricultura acompanharam e viram que nós passamos, não é, com problemas em algumas áreas do Brasil, aqui, como aqui no Centro-Sul, por exemplo, quebra de safra, essa última safra de verão, por exemplo, na Argentina, no Rio Grande do Sul, e tivemos uma mudança de padrão neste clima, já a partir agora, aí, no decorrer desse primeiro semestre de 2023, saindo de uma situação de laninha e agora estamos sob a influência desse fenômeno climático El Niño, e que eu acho que todos têm acompanhado pelas notícias, pela imprensa, e quem trabalha em agricultura tem sentido na pele o excesso de precipitação, excesso de chuva que nós estamos observando aqui no centro-sul do Brasil, não só no centro-sul do Brasil, mas também da América do Sul, e por outro lado um problema também com chuvas irregulares, chuvas aí atrasadas e abaixo da média nessa região central do Brasil, Mato Piba e tudo mais, né? Então nós vamos começar aqui apresentando primeiramente as condições que ocorreram ao longo desse ano com relação às precipitações, depois as temperaturas. Aí nós vamos falar sobre os prognósticos, o que nos esperam no decorrer de toda essa safra de verão e pelo menos até o início da nossa próxima safrinha de milho no decorrer aí do ano que vem. E depois vamos falar desses fenômenos climáticos também, El Niño e Laninha, que queira ou não queira influenciam muito o nosso clima. Claro, não é só El Niño e Laninha que influenciam o nosso clima, mas esses são os principais, digamos assim, né? Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, vamos falar um pouco de precipitação, do que nós encontramos na realidade com relação às precipitações, como elas ocorreram desde o início desse ano. Eu vou mostrar para os senhores a mudança de padrão que nós tivemos, né, do primeiro semestre para agora, no decorrer desse segundo semestre. Nós tivemos em janeiro, aqui os senhores podem ver nesta figura aqui, as áreas em vermelho e laranja são as áreas em que choveram abaixo da média. Isso aqui é uma carta de anomalia de precipitação para o Brasil, né? E as áreas em azul nós temos aí as chuvas que ocorreram acima da média. Então os senhores podem ver que o Rio Grande do Sul, que sofreu bastante nessa safra de verão, já vinha, não é? Olha aqui, ó, com precipitação muito abaixo da média. Nas outras áreas do Brasil, bastante irregular, mas no geral a região sul do Brasil aí com precipitações aí bem acima da média, né? Se nós pegarmos aqui o Paraná, nós vamos ver aqui que a situação também é bastante irregular. Isso é uma situação bastante típica de um ano de laninha, uma situação de transição, uma neutralidade, nem El Niño nem laninha, não é? Então os senhores podem ver aqui, ó, nessa carta aqui do IDR Paraná, que nós temos áreas aqui em que choveu 50 milímetros e área em que choveu aqui praticamente 200, 300 milímetros, tá certo? Então os senhores vejam no mesmo estado a irregularidade, a má distribuição dessa chuva, tá certo? Isso é típico de um ano de laninha e típico de uma situação que nós estávamos aí chegando ao final de uma laninha e para uma fase de transição, não é? Veio o mês de fevereiro, vocês podem ver que o Rio Grande do Sul ainda continuou com chuvas aí abaixo da média, o restante da região sul do Brasil com chuvas praticamente acima da média, e o Paraná novamente, olha essas áreas em azul aí, 400 milímetros, 400, 500 milímetros de chuva, enquanto essa região centro-sul e parte dos Campos Gerais com precipitação em torno de 50 milímetros, né? Então, essa irregularidade veio ocorrendo ao longo aí do primeiro semestre. Veio o mês de março, os senhores podem ver que a maior parte do Rio Grande do Sul ainda com precipitações aqui, olha, abaixo da média. O restante da região sul com precipitações aí ainda irregulares, mas ainda dentro do normal, e olhem o Paraná aqui novamente, com precipitações variando entre 200 e 300 milímetros no norte, no oeste, nos Campos Gerais, precipitações em torno de 50, 60 milímetros. Então, aquilo que eu digo, a irregularidade muito grande num ano de laninha e também num ano de transição, como nós passamos, né? O mês de abril voltou, intensificou ainda mais a estiagem no Rio Grande do Sul,
começou a chover aqui na região, aqui vamos dizer assim, na região, melhorando as chuvas aqui no centro-sul do Brasil, não é? Aí nós tivemos aqui o mês de abril no Paraná, da mesma maneira, áreas que choveram muito, áreas que choveram pouco. Veio o mês de maio e aí a situação começa a inverter. O mês de maio já é um mês em que nós já estávamos nessa transição, o Laninha já estava terminando, nós estávamos nessa situação de neutralidade já nos encaminhando para um El Niño. E com isso, o que acontece? O Paraná, Santa Catarina, boa parte aqui com chuvas abaixo da média, enquanto o Rio Grande do Sul foi como da água para o vinho, da noite para o dia. Cessou a situação de estiagem e nós tivemos aí chuvas em excesso já a partir de maio, observando o Rio Grande do Sul, Argentina também, Paraguai, não é? Olha o Paraná no mês de maio, variando aí de 100 e poucos milímetros até zero praticamente, né? Então a irregularidade é muito grande. Veio o mês de junho, não foi diferente, né? Aí já começamos nessas áreas cinzas aqui, onde não ocorre, a precipitação diminui e a região central do Brasil, centro-oeste, sudeste, Mato Piba, é onde realmente não chove mais, não é? Então é o início, assim, nós estávamos sob a estação seca nessa região central do Brasil. O Paraná, da mesma maneira, continuou, já passando por El Niño, as chuvas já começaram a ficar mais abundantes, principalmente no centro-sul do estado, no norte e noroeste ainda pouca precipitação. Veio o mês de julho, chovendo muito bem na região sul, aquelas áreas em cinza na região central do Brasil, ali nós temos, por exemplo, instalada praticamente a estação mais seca nessa época do ano, né? E o Paraná já com chuvas bastante aí volumosas, principalmente no centro-sul, e pouca chuva nas áreas mais ao norte. Veio o mês de agosto, não foi diferente. Tivemos, inclusive, no mês de agosto, chuvas que anteciparam na região central do Brasil. O mês de agosto, normalmente, ainda as chuvas não são muito ativas nessa região central do Brasil. E nós, com o El Niño já chegando a partir de agosto, nós observamos chuvas aqui em alguns pontos da região sudeste, região central do Brasil, com algumas pancadas de chuva e pouca chuva na região sul. Mas veio agora o mês de agosto, olha, vocês estão vendo, Paraná também continuou, muita chuva no centro-sul, pouca chuva no norte, né? Agora no mês de setembro, mês passado, eu acho que todos observaram o excesso de chuva no Rio Grande do Sul, muita chuva aqui, 300, 400 milímetros, tá certo? As chuvas muito irregulares, quando deveriam já começar a chover aqui nessa região central do Brasil, as chuvas vieram muito irregulares, ou seja, o El Niño já tem essa característica, excesso de chuva no centro-sul do Brasil e chuvas irregulares na região centro-oeste e nordeste também abaixo da média, mas a gente vai conversar sobre isso um pouco mais à frente. E se nós pegarmos o acumulado de chuva, por exemplo, nos últimos 30 dias, os senhores vão observar o seguinte: olha o excesso de chuva, principalmente aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e litoral sul de São Paulo, né? Chovendo pouco na região central do Brasil, já deveria estar chovendo mais, tá certo? E poucos volumes, principalmente nessa região do Mato Piba, esta Bahia, Piauí, aqui muito pouca chuva. Só para os senhores terem uma ideia, nós já estamos no mês de outubro. Algumas áreas do Rio Grande do Sul já tem mais de 600 milímetros de chuva acumulado. Nessas áreas chove em média em outubro 150, 170 milímetros em média. E nós já temos cidades ali, alguns locais, algumas estações que registraram mais de 600 milímetros. O Paraná também, principalmente no centro-sul e leste, em torno de 300, 400 milímetros, e isso a gente tem observado. Santa Catarina também, 300, 400 milímetros. Observemos aquelas enchentes ali no Rio Itajaí, algumas enchentes também na beira do Rio Uruguai, aqui no Rio Iguaçu, no Paraná, com problemas sérios também com relação às enchentes devido ao excesso de chuva. Isso já influência desse fenômeno climático El Niño, que agora em outubro ele já está bem instalado, bem caracterizado, tá certo? E a região central do Brasil, então nós estamos com alguns problemas aqui no sul para o início do plantio devido ao excesso de umidade, solos muito encharcados. Por outro lado, nós estamos também com um problema para o início do plantio da safra de verão nessa região central do Brasil, principalmente do Mato Piba,
pela falta de chuva, ou seja, as chuvas estão muito irregulares, chove às vezes num canto, não chove no outro, né? E isso tem causado aí esse atraso no plantio, tanto aqui na região sul quanto na região central do Brasil, né? Aqui nós temos um mapa aqui da precipitação dos últimos 30 dias, a gente pode observar aqui, ó, 50, 60, 80 milímetros nessas áreas amarela e vermelho, e aqui, ó, precipitações acima aí de 300, 400 milímetros nessas áreas mais em verde. Essa aqui é uma carta de disponibilidade hídrica, né, que nós temos aqui no Brasil como um todo. Vocês podem ver que a região sul aqui são mais de 100%, ou seja, excesso de umidade no solo. Essas áreas verdes aqui que nós estamos observando, acima de 80% de umidade. E quando nós pegamos aqui a partir aí da maior parte da região centro-oeste, sudeste, Mato Piba, praticamente não temos umidade, menos de 20% de umidade no solo. Isso aí, então, é que não vem favorecendo o início do plantio. E se nós pegarmos mais o Paraná, nós vamos ver aqui que temos o excesso de umidade do centro, sul e leste, enquanto as áreas mais ao oeste e ao norte temos uma umidade já suficiente, em torno aí de 50%, 60% nessas áreas mais verdes, não é? Mas ainda muito úmido nessas áreas em azul aqui, praticamente 100%, muito próximo de 100%, um excesso de umidade ainda nessa região, não é? Então, com relação às precipitações, foram isso que aconteceram, só trouxe para mostrar para os senhores que essa irregularidade que nós observamos das precipitações desse primeiro semestre foi devido ao final desse fenômeno climático Laninha, que durou 3 anos praticamente, e também dessa fase de transição. Como eu falei, nós estamos agora sobre o El Niño, e já bem caracterizado, e esse El Niño então vem trazendo esse excesso de chuva que eu mostrei para os senhores aqui no centro-sul do Brasil, e chuvas abaixo da média, na região central, norte e nordeste. Nós temos visto também aí na Amazônia, os rios bastante diminuíram muito a vazão nos rios ali na região amazônica, já em função do El Niño, tá certo? Com relação às temperaturas, nós tivemos aí muito calor, né? Muito seco, muito calor no Rio Grande do Sul. Essas áreas em vermelho aqui, nós temos temperaturas acima da média, e em azul, temperaturas aí um pouco abaixo do normal, e as áreas em cinza, as temperaturas ficaram dentro da média do esperado. Aí veio o mês de fevereiro, ainda muito quente no Rio Grande do Sul. Mês de março, olha, as temperaturas extremamente altas no Rio Grande do Sul, com falta de chuva, é uma combinação não muito boa para quem trabalha na agricultura. Evapotranspiração altíssima, é bastante complicado. E a partir aí de abril, maio, quando começam a vir as chuvas, as temperaturas começam a voltar ao normal, principalmente no Rio Grande do Sul. As primeiras ondas de frio que nós tivemos, eu trouxe aqui a estação de São Mateus do Sul, no Paraná. Aqui nós temos esse gráfico em vermelho, são as temperaturas máximas ocorridas em abril, não é? A verde é a temperatura média e a azul a temperatura mínima. Então, as primeiras ondas de frio aqui no centro-sul do Brasil nós observamos já em abril. Vocês vejam aqui que nós temos aqui 3 graus praticamente no dia 21 de abril, já provocando geada aqui no sul. É bom frisar que o nosso inverno esse ano foi um inverno de altos e baixos. Ah, porque fez calor. Sim, fez calor, mas nós tivemos ondas de frio também bastante intensas. Foram poucas, mas nós tivemos ondas bastante intensas. Veio o mês de maio, um mês bastante quente, né? Já na transição para El Niño. E aqui o mês de maio também, isso aqui é a estação de São Mateus do Sul. Os senhores podem ver, nós tivemos temperaturas aí de 27, 28 graus de máxima e temperatura praticamente de 0,6 graus aqui em São Mateus do Sul. 2, 3 ondas de frio bastante forte também, que provocou geada em maio. Veio o mês de junho, muito quente aqui no sul, não é? Na média, temperatura aqui praticamente que ficou quase negativa em São Mateus, aqui ó, no dia 16, né? Nós tivemos temperaturas aí praticamente negativas aqui no mês aqui nesse mês de junho. Veio o mês de julho, ainda foi um mês quente, mas um mês de altos e baixos. Olha, altos e baixos porque eu quero mostrar para os senhores. De repente eu tenho aqui temperaturas, olha, de 0 grau, praticamente 4 décimos, né? De mínima, e dali 5, 6 dias eu tenho temperatura aqui de 27, 28 graus. Então, essa fase de transição não tem meio termo. Ou chove demais ou chove de menos, como eu mostrei para os senhores. Alguns cantos do estado do Paraná chovia muito, outros pouco. E na temperatura, a mesma maneira.
Hora está muito alta, hora está muito baixa. Nós tivemos aqui uma onda de frio aqui no início do mês, a maior foi aqui no dia 15, tá certo? Depois tivemos outra no final do mês, mas entre essas ondas de frio e ondas de calor, a temperatura lá embaixo, lá em cima, 0 até 30, quase 30 graus, 27 e 28 graus de máxima, né? Então não tem meio termo. Veio o mês de agosto ainda muito quente, nós tivemos aí temperaturas altíssimas aqui, temos observado temperaturas extremamente altas, e olha, novamente, não é? Nós temos aqui, ó, São Mateus do Sul, com 1 grau aqui no dia 27 e temperatura no dia 24, 25, praticamente passando dos 30 graus, um pouco mais de 30 graus aqui. Então, hora lá em cima, hora lá embaixo, isso é típico, né, de transição. Mês de setembro foi um mês extremamente quente, principalmente nessa região central do Brasil aqui, temperaturas de 40 e poucos graus nessa região aqui, ó, 41, 42, tá? Muito quente mesmo durante o mês de setembro. E aqui eu trouxe a estação meteorológica de Maringá. Nós tivemos, olha aqui, ó, vocês podem ver no dia 25 de setembro, temperatura aqui de 38 graus, tá certo? Tivemos 9 graus no dia 5 e depois 38 graus praticamente no dia 20, né? Então, senhores, vejam a variação de temperatura, variou quase 30 graus durante o mês, entre a mínima e a máxima. Então, há essa variação muito grande, não é? Aqui é a anomalia de temperatura máxima agora desse mês até ontem, dia 24, tá? Nós estamos observando temperaturas mais baixas no sul devido ao excesso de precipitação. Então isso faz com que as temperaturas diminuam. Por outro lado, essa região central do Brasil aqui que os senhores estão vendo, né, são temperaturas aí extremamente altas, 42, 43 graus, temperaturas extremamente altas. E aqui eu trouxe a estação de Paranapoema, no Paraná, até o dia 24, até ontem, né? E os senhores podem ver aqui que no dia 4 agora de outubro, nós tivemos 40,4 graus ali naquela região noroeste do Paraná. Então, hora muito alta, hora muito baixa, tá certo? Foi isso que aconteceu com as temperaturas. Então, pessoas dizem assim, não teve inverno, praticamente nós não tivemos ondas de frio. Não, nós tivemos ondas de frio, mas foram os extremos, as temperaturas altas no inverno e agora esse início de primavera que vem chamando a atenção devido a essa variação muito alta, tá certo? Bom, o que a gente pode esperar daqui para frente com relação às precipitações? Então vamos falar agora, isso que eu vou mostrar para os senhores é baseado em cima desses fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, né? Como eu falei, são os únicos fenômenos que afetam o nosso clima. Nós temos, por exemplo, o PDO, nós temos, por exemplo, oscilações da Antártica e vários outros, mas o El Niño e Laninha são os principais. Então, muito desses prognósticos agora de clima, tá certo? São baseados nesse fenômeno. Outra coisa, nos próximos dias nós vamos ter muita chuva, principalmente aqui no sul do Brasil, algumas áreas aí com 150, 200 milímetros, como o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, ali o noroeste do Rio Grande do Sul, nós vamos ter chuvas aí acumulados aí entre 100 e 200 milímetros, tá certo? Vão ser, já vem chovendo muito, como eu falei para os senhores, Curitiba, por exemplo, já choveu 300 e poucos milímetros ali no sul do estado, centro-sul do Paraná já tem áreas com 400 milímetros, ainda vai receber mais 150, 200 milímetros ao longo desses próximos dias. Então, e o Rio Grande do Sul tem estações que já tem 600, pode chegar até 800 milímetros. Vejam bem, áreas em que chove em média em outubro, 150, 170 milímetros, deve chegar aí próximo a 800 milímetros, ou seja, isso é 4, 5 vezes mais do que a média para a época do ano, né? Então, tem mais chuva agora nesses próximos dias, tá? Isso pode trazer mais transtorno, o pessoal não consegue plantar, não consegue entrar na lavoura, isso pode acarretar ainda um pouco mais de atraso. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui as precipitações agora para os próximos meses, que é a previsão de clima. Aqui eu trouxe a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, na carta de anomalia de temperatura, né, que nós estamos vendo aqui, tá certo? A anomalia de temperatura. Então, as áreas em azul, a tendência é que as precipitações fiquem acima da média. Amarelo, laranja,
precipitações abaixo do normal, tá certo? E as áreas em cinza espera-se que chova dentro da média. Então, os senhores vejam que a região sul, em novembro, ainda continua chovendo acima da média. Claro, nós não vamos observar em novembro volumes tão altos como outubro, que falei de 600, 800, 400, não. Normalmente, em novembro, chove um pouco menos. Aqui no Paraná, as precipitações ficam em torno aí de 120, 150 milímetros, algumas áreas até 100 milímetros, mas vai chover bem. Não chega a 400, mas chega a 200. Então, vai ser ainda um novembro chuvoso, com muitos dias de chuva, porém com volumes menores do que os observados agora em outubro. Então, continua chovendo acima da média, e também nesses estados aqui da região centro-oeste e sudeste, mais próximos da região sul, a gente percebe que vamos ter aí precipitações também entre o normal acima da média. Já as áreas mais centro e norte, do centro-oeste, região do Mato Piba, região sudeste, as precipitações vão continuar abaixo do normal no mês de novembro, tá certo? E não é só abaixo do normal, são bastante irregulares, isso significa veranicos, tá certo? Mais prolongados. Mês de dezembro, da mesma maneira, região sul do Brasil ainda com chuva acima da média, boa parte do centro-oeste, sudeste, Mato Piba abaixo do normal, região amazônica, aqui onde nós temos lá os problemas com a diminuição da vazão dos rios, vai continuar ainda boa parte da região norte do Brasil com precipitações abaixo do normal. Vem o mês de janeiro e olha aqui, ó, as chuvas continuam acima da média, chove um pouco melhor na região central, norte do Brasil, né? Mas esse azul significa chuva, mas chuvas bastante irregulares. Chove muito, 2, 3 dias, e você tem aí 15, 20 dias muitas vezes sem precipitação. Então, quando se pega na média, parece chuvas entre a média, um pouco acima da média. Porém, são chuvas mal distribuídas, diferente do sul do Brasil, que chove acima da média, mas nós vamos ter aí muitos dias com precipitação. Chance de veranicos, períodos longos aí de uma semana, 10 dias sem chuva, é muito pequena. Nós vamos ter períodos curtos, intervalos curtos entre uma chuva e outra, tá certo? Ou seja, isso significa um clima mais úmido, tá certo? Aí nós temos aqui agora, eu peguei um outro modelo, esse é trimestral. Prognóstico trimestral de anomalia de precipitação do IRI, né? Para o trimestre agora, novembro, dezembro e janeiro, bem no meio da nossa praticamente safra de verão. Essas áreas em verde chove acima da média, que os senhores estão vendo, e essas áreas de amarelo e vermelho abaixo da média. Então vocês vejam que boa parte da região centro-oeste, norte do sudeste, a boa parte da região norte do Brasil, nordeste, as chuvas ficam abaixo da média, enquanto que aqui no sul nós vamos ter um excesso de chuva ao longo de novembro, dezembro e janeiro. Ou seja, o trimestre principal do desenvolvimento das nossas lavouras no centro-sul, também no centro-oeste, muita chuva no sul, pouca chuva na maior parte do centro-oeste, sudeste e Mato Piba, tá certo? Então, como eu disse, né, o problema é veranicos ali nessa região central do Brasil. Se eu pegar dezembro, janeiro e fevereiro, os senhores vejam que continua chovendo muito aqui na região sul do Brasil, acima da média, e também nesses estados mais próximos da região sul do Brasil, entre a média e um pouco acima da média, ao passo que as áreas mais ao norte do Brasil, norte da região centro-oeste, sudeste, as chuvas continuam abaixo do normal. Janeiro, fevereiro e março, aí já estamos no final da nossa safra de verão, colheita, início da nossa safrinha, continua chovendo acima da média no centro-sul do Brasil e abaixo da média nessas áreas mais centrais. E a última carta que eu trouxe, que é fevereiro, março, abril, aí já no desenvolvimento da safrinha, nós estamos aqui ainda com excesso de chuva no sul do Brasil. Nordeste, problemas, tá? Muito pouca chuva, norte da região centro-oeste, Mato Piba também, com pouca precipitação. Então, com relação às precipitações, é isso que vamos deixar bem claro. Nós temos agora ainda a colheita de trigo das culturas de inverno em muitas áreas aqui do sul do Brasil, e esse excesso de chuva pode ser prejudicial para a colheita dessas lavouras de inverno, principalmente trigo, cevada, tá certo? Essas áreas mais altas que plantam mais tarde, que colhem agora entre outubro e novembro, né? Então isso pode trazer um problema com um excesso de umidade. Também tem atrapalhado o plantio e, como nós vimos, vai continuar chovendo, claro,
tendência é novembro que a intensidade das chuvas diminua, mas nós vamos ter muitos dias com chuva, nós vamos ter aí um clima bastante úmido aqui no centro-sul do Brasil, também pode atrapalhar um pouco o plantio. Eu acho que é melhor o excesso do que a falta de chuva. Quando eu tenho excesso de chuva, eu tenho o que fazer. Quando eu tenho falta de chuva, eu não tenho muito o que fazer. Tá? Então, nós vamos ter ao longo dessa nossa safra de verão um clima com bastante chuva, com bastante água, um clima bastante úmido. Isso é extremamente favorável. Porém, tem os seus problemas, né? Colheitas, às vezes, com muita umidade, problema com doenças, porque você tem calor e umidade. Então, a gente tem aí o problema de, vamos dizer assim, doenças, enfermidades das plantas aumentam bastante, não é? Mas, por outro lado, vamos ter um clima, com relação às precipitações, bastante favoráveis ao desenvolvimento das nossas lavouras. Por outro lado, boa parte da região centro-oeste, Mato Piba, norte da região sudeste, nós vamos ter chuvas muito irregulares, como nós vimos, abaixo da média, e isso pode trazer aí veranicos. O que a gente observa é que nós podemos ter veranicos dessas áreas mais ao norte do Brasil, veranicos prolongados, de 20 dias às vezes ou mais. Associados a altas temperaturas, isso pode ser um problema para as lavouras nessas áreas da região central e norte do Brasil, tá certo? Com relação às temperaturas, não tem muito o que falar. Nós estamos observando temperaturas extremamente altas, tivemos onda de calor no sul, agora estamos observando essa onda de calor na região central e norte do Brasil. Isso deve continuar ao longo de novembro, temperaturas também um pouco mais altas aqui, ó, essas áreas em laranja, vermelho aqui, temperaturas acima da média, aqui normal, um pouco abaixo da média, mas principalmente nessas áreas aqui acima do normal. Se pegar o mês de dezembro, os senhores vejam que o oeste do Paraná, sul do Rio Grande do Sul, ainda temperaturas um pouco mais baixas, a região sul entre a média e um pouquinho acima da média, mas nas áreas centrais do Brasil ainda continua muito quente. Janeiro, da mesma forma, algumas áreas da região sul aqui do Brasil entre a média e um pouco abaixo da média, mas a maior parte da região um pouco acima do normal. E as áreas mais ao norte e nordeste do Brasil, temperaturas bastante altas, né? Temperaturas aí bastante altas que nós estamos observando. Se nós pegarmos aqui novembro agora por um outro modelo, os senhores vão ver que essa região do central, do sudeste, centro-oeste, temperaturas altas, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mais ou menos na média, não é? Se eu pegar dezembro, os senhores vejam aqui que continua quente, principalmente nessas áreas mais centrais do Brasil, a região sul entre a média, um pouquinho acima da média. Pegando agora o mês de janeiro, olha aqui, olha, tá vendo? Mesma coisa, não muda muito, muito quente na região centro-norte do Brasil, e a região sul entre a média, um pouquinho abaixo da média, praticamente dentro do normal, né? Mês de fevereiro também já começa a aparecer um pouco mais de frio no oeste do Rio Grande do Sul, mas ainda continua acima da média. E o mês de março as temperaturas diminuem um pouco, tá certo? Mas ainda continuam um pouco acima da média na região central do Brasil, um pouquinho acima da média, entre normal, pouco acima da média na região centro-sul do Brasil, né? Isso com relação às temperaturas. Agora eu queria conversar com os senhores aqui. Então, qual é o problema da temperatura? Para a temperatura eu não vejo problema nenhum. Às vezes o pessoal pergunta, mas e o ano que vem nós vamos ter ondas de frio mais cedo? Porque vai ter o milho safrinha lá, entrando talvez aí final de maio, julho, né? É muito longe para falar, mas com esse El Niño diminuindo de intensidade, ainda atuando, que eu vou mostrar para os senhores até junho, a chance de uma onda de frio muito forte que possa prejudicar nossas lavouras ainda de safrinha é muito pequena, tá certo? Muito pequena mesmo. Mas então vamos falar um pouco de El Niño e Laninha, acho que todos já conhecem, né? Quando eu tenho aquecimento das águas do Pacífico Central, eu tenho um fenômeno chamado El Niño. Quando eu tenho o inverso, eu tenho o resfriamento dessas águas próximo ao Equador, aqui na região do Pacífico Central, eu tenho uma Laninha. Então, nas últimas 3 safras de verão, nós saímos desta situação, passamos para esta outra situação, que é o que nós estamos vivenciando agora. Um El Niño já bem acentuado, não é? Aqui vamos passar, olha aqui, ó, isso aqui é desde outubro do ano passado. As áreas em que as temperaturas do oceano estavam abaixo da média e as áreas em que as temperaturas dos oceanos estavam acima da média. Então, esta é a região do El Niño. E nós olhamos para o Oceano Pacífico por quê? Afinal, tem um Oceano Atlântico aqui na porta da minha casa. Mas nós olhamos para o Pacífico, se vocês olharem, ó, o Pacífico é
o maior oceano do mundo, muito maior do que o Atlântico. Então ele predomina sobre o Atlântico, sobre o Índico, tá certo? Então nós olhamos para cá. E os senhores vejam que em outubro do ano passado, uma laninha bem definida, temperatura mais baixa, não é? Se eu pegar aqui, ó, novembro do ano passado, os senhores vejam ainda uma laninha bem definida. Desculpa. Fechou. Acho que eu apertei alguma coisa errada. Tá. Se eu pegar janeiro do ano que vem aqui, olha, você tá vendo? Desculpe, dezembro do ano passado, 2022, olha, a laninha ainda bem definido, foi que atrapalhou principalmente a Argentina e o Rio Grande do Sul, não é? Aí veio o mês de janeiro, vocês vejam que a laninha já começa a diminuir bastante. Vem o mês de fevereiro do ano passado, olha, deste ano, 2023, ainda tem muita água fria, mas já começa a aparecer um pouco de água quente aqui na costa oeste da América do Sul. Veio o mês de março, tá certo, deste ano, e olha aqui o El Niño já querendo aparecer. Ainda tem muita temperatura dentro da média nessa região, mas o El Niño já querendo aparecer. Veio o mês de abril, olha aqui, ó, praticamente neutro, e a partir daí do mês de maio desse ano, o El Niño já começa a dar suas primeiras, digamos assim, aparições, praticamente já começa a se instalar o El Niño com as temperaturas do oceano nessa região um pouco mais quente, não é? Aí vem o mês de junho, o El Niño, olha, bem definido, e olha o tamanho da mancha de água quente no Oceano Pacífico, né? Mês de julho, olha, temperaturas até 3 graus acima do normal. Não é de 3 graus, 3 graus acima da média. Então, muito quente, isso que vem provocando essas chuvas em excesso aqui no sul, não é? Aí veio o mês de agosto, olha o El Niño aqui, ó, bem definido, toda essa região. Mês de setembro desse ano, agora o mês passado, né? Vocês vejam que a mancha de água quente no Pacífico, isso aqui é muito maior do que a América do Sul. Então tem muita água evaporando nessa região aqui, muita água evaporando por aqui, tá certo? E essa água tem que cair em algum lugar, um dos lugares que ela cai é aqui sobre nós, na região centro-sul do Brasil. E esse aqui é do mês de outubro, não fechou, eu trouxe da semana passada, entre o dia 15 e 21 agora de outubro, aqui América do Sul, aqui do outro lado Austrália, não é? E o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui, ó, as águas quentes, El Niño bem definido, né? Isso aqui é uma carta de ontem, não é? Isso aqui é do dia 24, olha aqui, ó, anomalia na temperatura do mar. E para complicar aqui na região centro-oeste, sudeste frio aqui, que não favorece muito as chuvas aqui na região central do Brasil. Então, as águas continuam quentes, o El Niño está instalado, desde praticamente junho, julho, esse El Niño se instalou, está bem configurado, bem instalado e vem influenciando o nosso clima. E o que a gente espera daqui para frente, para os próximos meses, com relação ao El Niño? Isso aqui é uma previsão para o mês agora de novembro, tá certo? Nós temos aqui o mês de novembro de 2023, isso já é um prognóstico. Então, olha aqui, as temperaturas continuam quentes nessa região central do Pacífico. Isso aqui é para o mês de dezembro, olha. Continua o El Niño bem instalado, previsão, né? Isso aqui é para o mês de janeiro, olha o mês de janeiro. Ele atinge praticamente um máximo aí, dezembro, janeiro desse ano, ele vai atingir o máximo. Aí fevereiro ele começa a diminuir um pouquinho, mas olha, bem configurado El Niño. Isso aqui é para o mês de março, fevereiro. Isso aqui é para o mês de março deste ano, tá certo? Bem configurado. Mês de abril do 2024, também muito bem configurado. E aqui é para o trimestre abril, maio e junho, ou seja, terminando já a nossa safra de verão, praticamente aí no decorrer da safrinha, nós ainda vamos estar sob a influência do El Niño. Então, pessoal, o que a gente pode falar? Esse El Niño veio, mostrei para vocês que ele está aí, vai continuar influenciando o nosso clima, pelo menos até o inverno do próximo ano. Então, durante toda a nossa safra de verão e praticamente toda a nossa safrinha do ano que vem, nós vamos estar sob a influência desse fenômeno climático El Niño. E isso se reflete nas precipitações, como eu mostrei lá atrás para os senhores, chuvas acima da média aqui no centro-sul do Brasil, chuvas irregulares e abaixo da média em boa parte da região centro-oeste, norte da região sudeste, e principalmente no Mato Piba. Essas áreas nós poderemos ter veranicos mais prolongados.
e excesso de umidade e excesso de chuva aqui no centro-sul do Brasil, Argentina, Uruguai e também boa parte do Paraguai, tá certo? Aqui eu trouxe um gráfico para os senhores, que aqui, vocês podem ver aqui, são vários institutos ao redor do mundo que fazem as previsões do que pode acontecer daqui para frente com as temperaturas do Oceano Pacífico ali na área equatorial, onde a gente vê o Ninho, né? Então tem alguns institutos até do Brasil, né? E aqui são as linhas, né? Então, se ficam, aquelas águas estão acima, temperaturas mais altas, acima da média ou abaixo da média. Então, os senhores podem ver que até ele atinge o máximo aqui no trimestre, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, ó, esse El Ninho deve atingir o máximo, tá certo? E a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, até mais ou menos aqui abril, maio, junho, ele vai diminuindo de intensidade. Ele vem aqui no começo do ano que vem, final desse ano, começo do ano que vem, ele atinge o máximo. E esses prognósticos mostram que essas temperaturas da água do Oceano Pacífico vão diminuindo, tá? Até praticamente meados desse ano, até o inverno. Então, até o inverno desse ano, a partir de janeiro ele começa a diminuir, mas até o inverno ele ainda vai estar influenciando o nosso clima. E com isso, então, como eu falei, nós vamos ter aí influência desse fenômeno até o inverno do próximo ano, né? Então, para nós concluirmos a nossa conversa aqui, para não prolongar muito, eu quero só deixar aqui as nossas conclusões para os senhores, né? Com relação às precipitações, então a nossa primavera, verão e também ao longo de todo o nosso outono, nós teremos chuvas acima da média no sul do Brasil e centro-sul da América do Sul. Uma primavera com muita umidade aqui nessa região centro-sul. Por outro lado, chuvas muito irregulares e abaixo da média na maior parte da região centro-oeste, Mato Piba e norte do sudeste. Chance de veranicos prolongados nessas áreas. O que eu quero dizer com veranicos prolongados? Você concentra a chuva em 2, 3, 4 dias e você passa aí 15, 20 ou até mais dias praticamente sem chuvas. Associado a altas temperaturas, você tem aí uma combinação de evapotranspiração extremamente altas, que pode não ser muito bom para as lavouras nessas áreas mais ao norte. Enquanto que aqui no sul o problema pode ser o excesso, mas áreas mais ao norte pode ser a falta de chuva, né? Com relação às temperaturas, deve ficar entre a média e ligeiramente acima da média nos próximos meses aqui no centro-sul do Brasil. Na maior parte do centro-oeste, Mato Piba e norte do sudeste, as temperaturas se comportam acima do normal. E as condições de El Ninho que estão presentes e devem persistir pelo menos até o inverno de 2024, nós vamos estar sob a influência do El Ninho. Então eram essas as informações, agradeço muito a oportunidade, o convite para poder trazer essas informações, tá certo? Espero que sejam úteis, né? Pelo menos para o planejamento da lavoura de todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de aqui estar. Obrigado. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão-risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.